Prezado irmão e amigo telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui com você para estudar a mensagem de Jesus sobre vários ângulos e sobre o melhor ângulo que possa nos trazer a verdade e o ensinamento correto. Nós continuamos ainda com o estudo do Apocalipse, essa obra muito complexa, no entanto a gente está tentando dar uma melhorada para seu entendimento. E como se trata de uma obra, de uma literatura judaica, eu queria começar hoje falando das chamadas 70 semanas do profeta Daniel, que está lá no capítulo 9 do seu livro, inclusive é citado por Jesus lá no sermão escatológico. E Daniel fala em 70 semanas, que é o tempo necessário, como ele diz. 70 semanas foram fixadas para o teu povo e tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão e apagar os erros, para expiar com X a iniquidade e para ungir o santo dos santos. Está em Daniel 24, 9, 24 e 25. E ele diz assim: fica sabendo, pois, e compreende isto, desde a promulgação do decreto sobre o retorno e a reconstrução de Jerusalém, até um príncipe ungido, haverá 7 semanas. Olha, o que é que ele quer dizer aqui? Qual é a promulgação do decreto sobre o retorno? O retorno dos israelitas, o retorno do povo judeu, dos hebreus que estavam cativeiros na Babilônia sobre o domínio de Nabucodonosor. E foi promulgado o decreto, promulgado por Ciro, rei dos persas, e a reconstrução de Jerusalém, porque eles voltaram, reconstruíram o templo. Ciro devolveu seus tesouros roubados, e foi por isso, inclusive, considerado Ciro, rei persa, um Messias. E ele coloca um tempo de 7 semanas. Ele diz assim: durante 62 semanas serão novamente restauradas, reconstruídas praças, muralhas, embora em tempos calamitosos. Depois das 62 semanas, um ungido será eliminado, embora ele não tenha culpa. Daniel 9, 25 e 26. Então essa história, essa profecia de Daniel, tem muito a ver com a galute, ou a diáspora, a expulsão do judeu, o retorno do judeu, a reconstrução de Jerusalém e a eliminação de um ungido. Quem é o ungido? O Messias, o ungido de Deus. O Mashiach é o ungido. Então, será eliminado. E Jesus diz lá que não sobraria pedra sobre pedra, e o que aconteceu no ano de 70. Então, essa profecia de Daniel é preciso que seja lida e entendida para que a gente possa entender também a mensagem do Apocalipse. E a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que virá. Seu fim será num cataclismo e até o fim a guerra e as desolações decretadas. Então está em Daniel 9, 26, aquilo que aconteceu com a vinda do romano sob o comando do general Tito, que destruiu, acabou, não sobrou, como Jesus prediz lá em Mateus 24, pedra sobre pedra. Então, as 70 semanas são consideradas como 490 anos, a partir do ano 457, quando vem, antes de Cristo, começa o cativeiro da Babilônia. E agora a gente vai falar sobre o médio de Patmos. João, que preso ali, naquela ilha, ele recebe de Jesus uma mensagem de esperança, um ânimo, um soerguimento, uma força para que ninguém desistisse. Porque é João, um judeu, anotando a mensagem de um outro judeu, que era Jesus, trazendo mensagem de esperança para aquelas comunidades que João já havia fundado ali
Ásia Menor a partir de Éfeso, fazendo como se fosse um verdadeiro círculo em torno daquelas cidades vizinhas, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia e todas aquelas cidades em torno da cidade de Éfeso, onde João viveu e onde ele faleceu. E a gente vê que era um judeu trazendo esperanças para os perseguidos e uma linguagem secreta para os perseguidores. Por isso que a forma como o Apocalipse foi escrito, o romano, mesmo que pegasse, não iria entender. Segundo alguns teólogos, o Apocalipse tem 4 escolas de interpretação. A preterista, que seria aquela que fala das coisas do passado, a presentista do presente, e a idealista e a futurista. Há quem diga que várias interpretações sobre isso, que já a preterista que fala do passado, que o Apocalipse já aconteceu. A presentista diz que aconteceu o passado, está acontecendo no presente e vai acontecer no futuro. Eu acho essa escola mais racional, que ela está sempre acompanhando. E João começa o seu livro, a sua narrativa, lá no Apocalipse 1:11, quando ele diz assim: no dia do Senhor fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta ordenando: escreve o que vês no livro e envia às 7 comunidades da Ásia Menor. Muita gente traduz isso aqui como igreja, mas a gente já mostrou que não existia igreja, monumento. Eram os, vamos dizer assim, aqueles que tinham aderido à mensagem de João via Jesus, que viviam misturados, disseminados naquelas 7 comunidades, aquelas 7 cidades da Ásia Menor. E João começa dizendo: fui arrebatado pelo Espírito. O que é fui arrebatado pelo Espírito? Fui em desdobramento. E ouvi atrás de mim uma voz. Então ele tinha mediunidade de desdobramento. Ouviu uma voz, ele era também claro e audiente. E como ordenando: escreve, porque ele também era psicógrafo. E aí ele diz, conforme ele descreve, voltei-me para ver a voz que me falava. E aí começa toda uma narrativa oculta, simbológica. Vi 7 candelabros de ouro e no meio deles alguém semelhante a um filho do homem, vestido com a túnica branca. Quer dizer, ele já tinha se desdobrado, já tinha ouvido e já tinha começado a escrever. Quando ele viu 4 fenômenos mediúnicos numa só narrativa. Então João era médium, vidente, clareaudiente, de desdobramento e de psicografia. E ele diz: no meio deles alguém semelhante a um filho de homem, vestido com a túnica longa e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro, cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo, na mão direita 7 estrelas. Apocalipse 1:12 a 16, mesma coisa que filho de homem citado por Daniel 7, 9 e 10. Nós vamos continuar com essas informações na segunda parte do nosso programa. Não saia daí, que no minuto nós voltamos para entrar nessa mensagem mediúnica, complexa, porém muito bela, de soerguimento dessa mensagem libertadora de Jesus para os cristãos do cristianismo primitivo. Até já!